Boa noite. Vamos ao programa Evocação da Ave Maria. Boa noite! Olá, companheiro de caminhada! Como é bom estarmos juntinhos, refletindo, nós que somos os aprendizes do Evangelho. Todos os dias temos uma mensagem, uma leitura que nos chama à reflexão. Hoje nós vamos falar sobre a leitura do livro Sinal Verde, do Espírito André Luiz, por Francisco Cândido Xavier. Visitação a doentes. Você já visitou alguém que estava doente? Qual foi a maneira como você agiu? Muitas das vezes, o que às vezes percebemos é que quanto mais espiritualizada é a pessoa, mais calma e compreensão do seu estado essa pessoa tem. E até quando achamos que vamos levar algo para a pessoa, essa pessoa é que nos dá algo de esperança, perseverança e aceitação. A visita ao doente pede tato e compreensão. A abster-se de dar a mão ao enfermo quando a pessoa for admitida à presença dele, com exceção dos casos em que seja ele que tome a iniciativa de não lhes apertar a mão. Se o visitante não é chamado espontaneamente para ver o doente, não insistirá nisso, aceitando facilmente os motivos e manifestos que lhe obstam semelhante contato. Toda conversa ao pé de um doente exige controle e seleção. Evitar narrações ao redor de moléstias, sintomas, padecimentos alheios e acontecimentos desagradáveis. Pois se a pessoa está ali já naquele estado de tanto sofrimento e de solidão, às vezes naquele leito, e nós ainda ficamos comentando e falando de outros casos de pessoas doentes, não é agradável, não é mesmo? Um cartão fraterno ou algumas flores substituindo a presença, na hipótese de visitação repetida, em tratamentos prolongados, constituem mananciais de vibrações construtivas. Pois, quando a pessoa está há muito tempo no hospital, nem sempre todos podem ir vê-la, mas lembrar de mandar flores, um bilhete, algo que possa alentá-lo, também é de bom tom. Conquanto a oração seja a bênção providencial em todas as ocasiões. O tipo de assistência médica em favor desse ou daquele enfermo solicita apreço e acatamento. Uma vez eu dei aula para um curso de enfermeiros e eu falava assim: a pessoa não é o leito 1, leito 2, leito 3. Ali tem uma pessoa que tem nome. Então, vamos procurar chamá-la pelo nome. Isso é muito importante. Nunca usar voz muito alta em hospital ou em quarto de enfermo, pois por mais grave o estado orgânico de um doente, não se lhe impor vaticínios acerca da morte. Porquanto ninguém na terra possui recursos para medir a resistência de alguém, e para cada agonizante que desencarna, funciona a misericórdia de Deus. Na vida maior, através de espíritos benevolentes e sábios que dosam a verdade em amor, em benefício dos irmãos que se transferem de plano.
Toda visita a um doente, quando seja simplesmente visita, deve ser curta. Sim, exato, pois ali não é uma sala de reuniões, não é mesmo? E continuemos com o nosso programa, lembrando que todas essas palavras que nos foram ditas, cada caso é um caso. E nós temos muita boa vontade para visitar, sim, os nossos doentes. Tenham isso no coração. E continuemos com o nosso programa. Vamos agora ao nosso momento de reflexão do livro Luz no Caminho, por Francisco Cândido Xavier, por Emmanuel. Leitura 8. Unamo-nos em Jesus. Entre os numerosos problemas doutrinários do Espiritismo, no momento que passa, temos como dos mais importantes o da unificação dos métodos da prática espiritista. Em suas relações com o plano invisível, em cuja heterogeneidade surgem, por vezes, extravagâncias numerosas, frequentemente sugeridas pelos inimigos da verdade, adversários ferrenhos de todas as expressões do progresso espiritual da humanidade sofredora. É certo que as interpretações doutrinárias terão de obedecer à posição evolutiva de cada um no desdobramento da ideia livre, preconizada pela consoladora doutrina dos Espíritos, sob a égide do Mestre, Senhor da semeadura e da seara, na evolução terrestre, mas urge a articulação de um amplo movimento dos estudiosos, convictos da excelência de sua fé, no que se refere à ação doutrinária na renovação do homem, para o progresso da célula social, na coletividade e na família. Ou seja, cada um de nós estuda e acredita no que melhor lhe responde no coração. E para que isso continue assim, a fé no nosso Pai Maior é com certeza o verdadeiro caminho, pois o homem, ele tem esse lado espiritual e que precisa trabalhar tanto na coletividade como na família. Destinado às mais sublimes tarefas na sociedade moderna, no sentido de se processar a revolução moral do íntimo dos corações, o Espiritismo necessita do concurso de seus trabalhadores, operosos e dedicados, no serviço de restauração da crença pura com o Evangelho de Jesus. Então, não só estudar, mas arregaçar as mangas e participar da seara do bem, não é mesmo? Os operários legítimos do Senhor quase desapareceram da terra, quando os cristãos, transformados em católicos romanos, iniciaram os seus esforços políticos de ordem terrena, terminados com a organização das basílicas suntuosas e frias. A grande missão do Espiritismo, à luz dos princípios evangélicos, é a espiritualização de tudo o que é humano, restabelecendo-se a antiga direção dos crentes sinceros para aquele reino de graças que ainda não é deste mundo. Eis desta forma a razão das necessidades imperiosas do momento em todos os núcleos de estudo da doutrina, no sentido de se reunirem todas as suas expressões fenomênicas, sobre a bússola das ilações de ordem moral e religiosa, em caminho da razão, esclarecida pela fé, poderosa e indestrutível,
Então a doutrina, ela traz para nós com certeza a direção, o caminho que nós devemos seguir através da nossa fé, da nossa moral, constituída pelo aprimoramento do nosso estudo. A revolução espiritual dos novos crentes na intimidade desses mesmos, dentro do luminoso santuário da consciência e do coração, é a grande questão do momento. Então, de novo, a nossa reforma íntima. E para esse desideratum precisa ser, antes de tudo, do esforço de cada um na oficina do estudo e do trabalho, bases do amor. Sem a humildade, não há progresso possível. Sem a tolerância, toda a realização do bem é impraticável. E sem o amor, não há caminho que conduza a alma para a fonte de todas as inspirações da verdade, que é Jesus. O Espiritismo é a grande oficina. Nós somos os obreiros humildes desse grande labor, mas a obra jamais se concretizará se não nos unirmos pelo sentimento e pelo esforço em Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, seja fiel à doutrina, não desista, estude, esteja aqui às 6 horas sempre, para que juntos possamos trabalhar a nossa reforma íntima. E continuemos com o nosso programa. Queridos irmãos, chegou o nosso momento de colaboração. Antes de pedir, agradeça. Agradeço o empenho de todos, lembrando que a nossa programação, além do estudo da doutrina, tem como missão o auxílio à assistência cristã espírita Paulo de Tarso. Por isso, diariamente, nós falamos e pedimos as doações dos alimentos para as nossas vovós. Agradeço a compreensão em ouvir estes pedidos diários. Lembrando também aos nossos aniversariantes em nos enviar os nomes pelo menos um mês antes da sua data de comemoração. Não esqueça o seu nome e o dia para nós podermos colocar direitinho aqui e anunciar, ok? Agradeço o empenho dos nossos padrinhos de placa, que cada vez mais aderem às nossas placas, nos ajudando com R$ 120 para a instalação das mesmas. Muito obrigada! A despesa com luz aqui na assistência Paulo de Tarso é muito alta, por isso precisamos de você. Precisamos da sua contribuição financeira para ajudar a instalar energia solar. Agradeço também as cadeiras do papai que estão chegando, mas ainda precisamos de mais cadeiras. O objetivo é que cada vovó, são 32, tenha sua cadeira confortável para ficar. Agradeço muito o empenho de todos. Agradeço também as doações para o bazar, como cama, mesa, banho, itens de casa, roupas, enfim,
tudo que colabora para que este dinheirinho do bazar se reverta em pequenos concertos para casa. Agora vamos ao nosso momento festivo, os aniversariantes do mês de abril. Para você que faz aniversário em abril, Tiago Dionísio Siqueira de Barros, Eulália Rosa dos Santos Bonfim, Valdelice Bispo de Oliveira, Heitor Lucas Aguiar Gonçalves, Iris Silva de Barros, Sérgio Andrade de Paula Machado, Verônica Revoredo Fonseca, Rodolfo Salcedo Rodrigues, Terezinha de Jesus da Cruz, Jandira da Silva Paz, Flávia Martins, Natália Dória, Eliana Lacerda Cerqueira, Wagner Ramos Lisboa, José Gomes Nascimento Filho, Maria Aparecida França Mendonça, Elisete Camiper do Carmo, Rafael Cantuária Pérez, Eusimar Camiper do Carmo, Maiara Camiper. Parabéns, muitos anos de vida, comemorem e muita saúde. Agora que falamos dos alimentos que fazem bem ao coração, vamos aos nossos alimentos do corpo, os alimentos não perecíveis, como arroz, feijão, macarrão, açúcar, pó de café, material de limpeza que deixa a nossa casa tão cheirosa para quando você chegar aqui, você sentir todo esse carinho que temos com a casa. Por exemplo, você pode doar desinfetante, cloro, água sanitária, sabão em pó. Gastamos muito sabão em pó, pode caprichar. Sabão em barra, detergente de pia, papel higiênico, tudo isso seria muito bom para casa. É muita coisa, você não pode vir até a casa e trazer? Então, anote a nossa conta no Banco do Brasil e assim você também poderá nos ajudar. Agência 0392, dígito 1, conta corrente 40052, dígito 1. O Pix é o nosso CNPJ. Anote, por favor, 34 022 756 000153. Anote o nosso novo Pix do Santander. Pix 21 9983 69 710. Gostaria de vir aqui e dar um beijinho, um abraço em nossa vovó? Ou quem sabe se reunir aqui com ela, trazendo um lanchinho, trazendo uma viola? Elas vão adorar tudo que você proporcionar como um momento feliz. Nós ficamos aqui na Ilha do Governador, Praia da Rosa, 1237, Tauá, em frente à Clínica da Família e bem pertinho da Rádio Rio de Janeiro. O nosso horário de visita é de 3 às 5 da tarde. Nesse horário, você também pode fazer uma festividade com a nossa vovó, trazendo lanchinho ou, quem sabe, uma música ou contar uma história. Tudo é bem-vindo. Você fica mais perto da cidade, lá no centro da cidade? Nós também temos um endereço lá, na Avenida 13 de Maio, número 13, sala 619, com a Simone da 13 de Maio. Gostaria de ligar e agendar o dia para deixar uma doação ou algo que possa ajudar a casa? Então anote o contato 3190-3873. A Simone está lá de segunda a sexta, de 9 a meio-dia. E você também, com ela, pode deixar o nome para a prece. Gostaria de ver algum programa que você não assistiu? Entre na nossa página do YouTube, o nosso canal, na barra de pesquisa, é só escrever @ACE Paulo de Tarso.
Gostaria também de ver a nossa assistência? Então acesse o nosso Instagram, assistência_espírita_Paulo. E assim você também ficará por dentro de tudo o que acontece, inclusive as fotos, os vídeos do nosso último almoço. E continuemos com o nosso programa. A Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso opera a Rádio Rio de Janeiro. E se você pode ajudar, entre em contato. Telefone 21 3386 1422. 21 3386 1422. Ou acesse o site radioriodejaneiro.digital. Você acessa a área do Clube da Fraternidade, pode fazer a sua inscrição. Ou você pode baixar o aplicativo lançado pela rádio, que é Rádio Rio de Janeiro Oficial. A rádio que toda a família pode ouvir, precisa da nossa ajuda. Muito obrigado. Culto cristão no lar. Presença de Jesus em todos os lares e em todos os corações. Estudando a religião cristã espírita. Através do Evangelho segundo o Espiritismo, editado pela Federação Espírita Brasileira. Faz parte da Codificação Espírita. Esta obra é um verdadeiro presente de Deus para desenvolvermos a nossa jornada evolutiva. Através dela, conhecemos mais de perto Jesus. Neste momento, vamos preparar nossa garrafinha de água, nosso copo de água, para ser fluidificado, colocando nela todo o bálsamo necessário para as nossas mazelas físicas e espirituais. Vamos falar com Deus. Senhor, Pai de bondade e misericórdia, somos teus filhos, angustiados e aflitos, viajantes deste mundo em trânsito para a vida futura que se aproxima, sofredores dos erros e das faltas cometidas contra a tua lei ao longo da caminhada. Aqui estamos, ó Pai, a pedir o teu amparo e as tuas bênçãos, para que sejamos aliviados dos males que nos afligem. Ajuda-nos também, Senhor, para que nos livremos do turbilhão das paixões egoísticas que tanto mazelam este mundo. Faz que participemos do rebanho que tanto trabalha para a implantação do teu reino de amor. Pai, apieda-te dos enfermos, dos angustiados,
dos que afundaram nas águas lodosas da miséria, porque foram vitimados por flagelos públicos. E sobre esta água derrama os fluidos necessários ao nosso refazimento físico e espiritual. O que te pedimos, ó Pai, fazemos em nome do teu amantíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Meus queridos irmãos, como é bom sentir a presença, esse abraço de Deus. E ainda envolvidos nesse calor, nessa ternura, nesse consolo, nessa aceitação, vamos abrir então agora nossa mente e o nosso coração para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, na voz do nosso querido amigo Antônio de Pádua. Boa noite, minhas amigas, meus amigos. Vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos em seu capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E hoje, continuando nas mensagens dos nossos espíritos amigos, vamos estudar aqui o item 26, Provas voluntárias, o verdadeiro silício, que é uma mensagem de um anjo da guarda em Paris, 1863. Nos diz o seguinte: perguntais se é permitido ao homem abrandar suas próprias provas. Esta questão equivale a esta outra. É permitido ao que se afoga tentar salvar-se? Aquele em quem um espinho entrou, retirá-lo? Ao que está doente, chamar o médico? As provas têm por fim exercitar a inteligência tanto quanto a paciência e a resignação. O homem pode nascer em posição penosa e difícil, justamente para ser obrigado a procurar os meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em sofrer, sem murmurar, as consequências dos males que não se podem evitar, em preservar na luta, em não se desesperar, se não é bem-sucedido. Nunca, porém, numa negligência que seria mais preguiça do que virtude. Essa questão dá lugar naturalmente a outra, visto que Jesus diz: bem-aventurados os aflitos. Haverá mérito em alguém buscar aflições que lhe agravem as provas por meio de sofrimentos voluntários? A isso responderei claramente: sim, há grande mérito quando os sofrimentos e as privações têm por fim o bem do próximo, porque é a caridade pelo sacrifício, não quando os sofrimentos e as privações só têm por objetivo o bem
próprio, porque aí só há egoísmo e fanatismo. Este parágrafo é muito interessante. Precisamos refletir sobre isso. Há que se fazer aqui uma grande distinção. No que vos diz respeito pessoalmente, contentai-vos com as provas que Deus vos manda e não lhes aumenteis o volume. Já de si, por vezes tão pesado, aceitai-as sem queixumes e com fé. Eis tudo o que ele vos pede. Não enfraqueçais vosso corpo com privações inúteis e macerações sem objetivo, pois necessitais de todas as vossas forças para cumprirdes a vossa missão de trabalho na terra. Torturar e martirizar voluntariamente o vosso corpo é transgredir a lei de Deus, que vos dá meios de o sustentar e fortalecer. Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usai, não abuseis, tal é a lei. O abuso das melhores coisas traz a sua punição nas inevitáveis consequências que acarreta. Muito diferente é a situação quando o homem impõe a si mesmo sofrimentos para o alívio do próximo. Se suportardes o frio e a fome para aquecer e alimentar os necessitados, e se o vosso corpo se ressente, fazeis um sacrifício que Deus abençoa. Vós que deixais os vossos aposentos perfumados, para irdes amansar da infecta, levar a consolação, vós que sujais as mãos delicadas curando chagas, vós que vos privais do sono para velar à cabeceira de um doente, que é apenas vosso irmão em Deus, vós, enfim, que consumis a vossa saúde na prática das boas obras, eis tudo isso o vosso cilício. Verdadeiro e abençoado cilício, porque as alegrias do mundo não ressecaram o vosso coração, nem adormeceram no seio das volúpias enervantes da riqueza, antes vos constituístes anjos consoladores dos pobres deserdados. Vós, porém, que vos retirais do mundo para evitar as suas seduções e viver no isolamento. Que utilidade tendes na terra? Onde está a vossa coragem nas provações, já que fugis da luta e desertais do combate? Se quereis o cilício, aplicai-o às vossas almas, e não aos vossos corpos. Mortificai vosso espírito, e não a vossa carne. Fustigai o vosso orgulho. Recebei sem murmurar as humilhações. Afligi o vosso amor próprio. Enrijecei-vos contra a dor da injúria e da calúnia, mais pungente do que a dor física. Eis o verdadeiro cilício, cujas feridas vos serão contadas, porque atestarão a vossa coragem e a vossa submissão à vontade de Deus. Bem, irmãos, ele está sendo contundente aqui com aquelas pessoas que inventam sacrifícios para o corpo, achando que isso terá algum mérito. Isso na época dele era muito comum, hoje em dia já não há tanto, aquelas pessoas que ficam se chibatando nas costas, andando em caminhos cheios de brasa, carregando cruzes com coroas de espinhos, achando que fazendo tudo isso para sacrificar o corpo, estão fazendo algum agrado a Deus. Não é verdade. Nós estamos nos prejudicando sem necessidade. Se temos que causar algum dano ao nosso corpo, porque faremos alguma coisa, que seja em benefício de terceiros. Aí sim estamos nos sacrificando fisicamente para ajudar um irmão necessitado. Esse sim é o verdadeiro cilício agradável a Deus. Ou então, se nós sacrificamos nosso orgulho, nossa vaidade, todos os nossos defeitos, fazemos força para eliminá-los, isso sim é o verdadeiro cilício agradável a Deus. Muito bem, por hora ficamos por aqui. Uma boa noite a todos e muita paz. Vamos agora à leitura do livro Mãos Unidas, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Após este livro, iniciaremos o outro livro de nome Entre Irmãos de Outras Terras, também por Francisco Cândido Xavier, por Valdo Vieira.
Leitura de hoje, 44. Uma só luz. Ninguém nega que provações amargam, que lutas complicam, que desentendimento dificultam, que ofensas ferem. Ninguém nega isso. Entretanto, é imperioso considerar tudo isso na condição real com que se apresenta na escola da vida, isto é, por material didático imprescindível na elucidação e no aperfeiçoamento da alma. Rememora, a título de estudo, os últimos 10 anos de existência, sobre os quais te eriges fisicamente. Examina a transitoriedade de todas as ocorrências que te entretecem a paisagem exterior. Enumera os obstáculos que atravessaste, muitos dos quais se te figuravam montanhas de aflição, e que hoje se transformaram em experiências benditas. Recorda os companheiros que se distanciaram de ti ou dos quais te distanciastes, cuja ausência, antes da separação, te parecia insuportável e que, atualmente, resguardas na memória por benfeitores a que te reúnes em espírito dentro de mais altas dimensões de harmonia e entendimento. Conta os problemas de família que te agrediam antigamente, afeição de pesadelos presentemente convertidos em vantagens e bênçãos no caminho da própria vida. Anota o número de pessoas que, em outras ocasiões, interpretavas por adversários potenciais e que o tempo transfigurou em refúgios de paz e compreensão em teu benefício. E pondera quanto aos amigos que acreditavas detentores de longa existência no corpo terrestre e que, com surpresa, viste partir no rumo da espiritualidade maior antes de ti. Revisa tudo o que enxergaste, ouviste, acompanhaste e empreendeste em apenas 2 lustros de permanência na Terra, e verificarás que uma só luz persiste acima de todos os fenômenos e acontecimentos do dia a dia. A luz do amor que colocaste no dever retamente cumprido, perante as criaturas e ideais a que empenhaste o coração com o trabalho no bem dos outros, luz que permanece inapagável em nós e por nós, a iluminar-nos a estrada para a felicidade verdadeira, hoje e sempre. E continuemos com o nosso programa. Incluímos no momento angelical de hoje os nomes das seguintes pessoas, pelas quais suplicamos ao Criador dos seres e das coisas. Enfermos: Marli Paiva do Nascimento, Rodolfo Salcedo Rodrigues, Simone Salcedo Rodrigues, Rosileide Guimarães, Alfredo Augusto de Azevedo, Solange Mesquita Ferreira, Camille Kirkov Pereira, Sueli Ribeiro, Fátima Regina Madalone Viana Beluene, Claudete Madalone Kemper, Gelben Henrique Ribeiro da Silva, Rana Almeron Farias, Ana Clara dos Santos Guilherme, Eliane Braga Lespa,
Caio Vitor Chaves, Carlos Alberto Matos de Souza, Ofélia da Silva Matos, Paulo Sérgio Amaral, José Carlos Ribeiro de Paiva, Maria do Carmo Moreira, Ana Lúcia Viana Mota, Washington Kennedy Moreira Cunha, Natália Ribeiro Dória, Iná Dutra Machado, Isa Dutra Machado. E demais enfermos nos hospitais, nas casas de saúde e nos lares. E você, meu irmão, que está enfermo do corpo ou enfermo da alma, mantenha a sua fé, a sua esperança. Jesus é o amigo incondicional de todas as criaturas. Desencarnados: Jonas Guimarães de Brito, Nivaldo Alves de Araújo, Orlando Rodrigues, Cila Ribeiro, Laida Salcedo, Oirã Ferreira, Iso Nerita Aguiar Ribeiro, Álvaro Viana da Silva, Tatiana Patrícia Kemper, Paula Maria Madalone da Silva, Jorge Luiz da Costa Cardoso, Jorge Martins Correia, Wanda Barbosa Braga. A esses queridos irmãos e aos que estão na pátria espiritual, a nossa prece e nossa vibração e muita paz. Meu companheiro de todas as tardes, o corpo físico relativamente equilibrado é o grande tesouro do ser humano. Com ele, podes fortalecer os laços da fraternidade através da palavra, auxiliar ao próximo pelos gestos de compreensão e socorro, amparar a vida e a natureza pelo trabalho das mãos, examinar a extensão das bênçãos divinas que te cercam por intermédio dos olhos, registrar as harmonias da criação com os ouvidos, traçar estradas de boa vizinhança com os pés e, sobretudo, enriquecer a própria experiência, amealhando eternas conquistas para a imortalidade pelo exercício de tua mente e de teu coração na prática incessante do bem. De posse da abençoada máquina física, podes resgatar o passado, iluminar o presente e engrandecer o futuro. Não te coloques, pois, à margem da luta, acusando o companheiro que recebeu a inquietante provação da riqueza material. Quase sempre, o proprietário de vastos bens transitórios é um viajante solitário e aflito na terra, carregando nos ombros dilacerados esmagadora cruz de ouro maciço. Se te encontras distanciado de semelhante impedimento, és mais livre e mais rico para estender o bem. Não percas tempo condicionando a caridade ao lastro do dinheiro fácil. Sê útil ao companheiro que passa no mundo, suportando o peso de cofres incômodos, porque raros conhecem toda a responsabilidade daquele que foi chamado a distribuir os dons da terra. Meu companheiro de todas as tardes, ao invés de espalhar o vinagre da censura, expande-te na solidariedade e no entendimento, dilatando o clima do amor fraterno. E na convicção de que nenhuma riqueza do chão de pedra vale um só fragmento dos teus braços,
adianta no roteiro do Evangelho, convencido de que a maior caridade não é aquela que somente entrega ao irmão de luta o que sobra na bolsa, mas a que ajuda sempre, irradiando fraternidade e luz, a fim de que a vida se eleve e melhore para todos os que a rodeiam na grande caminhada terrestre. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperaremos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição! E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força, ajudai o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, a humildade, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, Senhor, que fará das nossas almas o espelho onde se há de refletir a vossa divina imagem. Que assim seja.